No sexto século depois de Cristo, um grupo de judeus tradicionais se juntaram para examinar todos os textos bíblicos da época para transformar em um só texto, tornando-o o mais próximo possível dos originais. E desses escritos surgiram detalhes gramaticais que ajudaram no entendimento mundial com relação ao Antigo Testamento e ao hebraico da época. O nome Jeová, que encontramos em algumas traduções, não surgiu por acaso, mas foi graças a esses judeus que trouxeram os famosos textos massoréticos. Tal nome vem da palavra Massorá, que significa tradição. Então seria o nome de Deus Jeová? Não necessariamente, e você vai entender o porquê. A tradução para Jeová não é ocasional. Esses judeus traduziram o hebraico antigo, qual não possuía vogais. Para facilitar a leitura e entendimento universal, utilizaram de uma ideia vocal relativamente simples. Usaram pontuações estratégicas para mostrarem sons gramaticais que se aproximavam das vogais quais conhecemos, facilitando a leitura e pronúncia segundo os textos mais antigos. O nome Jeová surgiu da junção do tetragrama Yod-He-Vav-He com a palavra Adonai, dos textos massoréticos. Antes do século VI, esse nome, que direciona a Deus, não era conhecido como hoje. Jeová surgiu devido a esse sistema de, entre aspas, colocar vogais nos textos hebraicos mais antigos. Mas então Deus tem um único nome conhecido até hoje, pelo qual devamos invocar, proclamando essa suposta pronúncia? A resposta, por mais que seja dolorosa a quem defende nomes, é não. E para entender isso, além do conhecimento bíblico, se torna importante estudarmos um pouco de linguística. E você não precisa ser um especialista para perceber algumas coisas. A primeira e fundamental é entender a diferença ocorrida dentro de qualquer língua ao longo dos anos. Por mais que um povo tente manter uma língua 100% inalterável, a história prova que isso é impossível. Com o passar dos anos, o som vocal da pronúncia dos homens muda levemente. Um exemplo é a inclusão da letra J na língua portuguesa, ou em línguas latinas. Não foi um poderoso homem que determinou para um culto idólatra um suposto nome pagão. Nada disso. Conforme os anos passam, os sons das palavras que carregavam a letra I foram mudando naturalmente. O que forçou a mudança? Logo, a letra I ganhou, entre aspas, uma perna. Por exemplo, agora não é mais Yosé, agora escutamos José. Já não era mais o mesmo som, então a língua precisou evoluir. E devido a isso, negar o nome de Jesus em português se torna sem nenhum sentido. A mesma regra, por exemplo, se aplicou à cedilha, porque havia necessidade de diferenciar os sons descritos pela mesma consoante. De Jesus, no grego, para nós, devido à evolução da língua, se tornou Jesus. Pouca diferença vocal. O próprio Yeshua foi transliterado do hebraico para o grego Jesus. Devido à não existência do som shu no grego, então Yeshu se tornou Yesu. Isso é visível entre línguas totalmente diferentes hoje em dia. Alguém há de se perder devido à sua limitação linguística, não conseguir pronunciar um som, mesmo que tente? Creio que a resposta é não. E isso ocorre no hebraico também. Se compararmos as cópias mais antigas da Bíblia hebraica, percebemos algumas diferenças nesse mesmo sentido. Por exemplo, os 70 judeus que traduziram a Septuaginta foram unânimes quanto à pronúncia de Mariam. Você sabe quem é essa? É a irmã de Moisés, que nos textos massoréticos se tornou Miriam. Foi um erro de tradução? De maneira nenhuma. Foi apenas uma questão que, ao longo dos anos, a pronúncia mudou naturalmente, mas a origem e o termo em si são o mesmo. Sabendo isso, se pegarmos o tetragrama nos textos do Antigo Testamento mais antigos, ainda assim estaremos a um tempo muito posterior a Moisés, quando ouviu o nome de Deus na sarça ardente. Yahué e Yahu são duas pronúncias oriundas do tetragrama. Segundo estudiosos, Yahué seria mais apto que Yahu, pelo menos nos escritos hebraicos mais próximos a esse tempo. Além de que, a língua hebraica não era universal, aquela utilizada no mundo pré-Torre de Babel. Ou seja, provavelmente já houve alguma mudança. Se encontrássemos um texto que datasse a um período nimrodiano, então poderíamos talvez ter alguma certeza quanto ao nome original. O que vale lembrar é que o nome Eu Sou foi como Deus se apresentou a Moisés, e tanto o tetragrama quanto Adonai, Elohim ou o próprio Deus têm o mesmo propósito, não mencionar o nome original de Deus, mas sim tem por objetivo se dirigir ao único e verdadeiro Deus, a invocá-lo.
a se referir àquele que cremos, como Deus dos deuses, Criador ou Altíssimo. Não tomar o nome de Deus em vão não é levado em conta caso você blasfeme sem usar o suposto nome original de Deus? Isso é só um dos perigos dessa crença, além de que, como diz a Bíblia, nem Abraão nem Jacó conheceram a Deus pelo seu nome, e mesmo assim não estão perdidos.